Quem que já participou de algum processo seletivo de uma empresa? Em algumas vezes você foi aprovado, certo? Em outras não. Quando você foi aprovado, qual foi o sentimento? Quando a pessoa que está te entrevistando chega para você e fala assim, ó, tinha tanta gente participando do processo, mas você foi escolhido. E hoje Deus manda te dizer o seguinte: tinha tanta gente para estar aqui essa noite, e você foi escolhido. Você foi escolhido para estar aqui essa noite. E quando você é escolhido para algo, é porque Deus quer fazer algo diferente. Quando você é escolhido para um trabalho também, é porque alguém viu em você algo diferente. Viu algo em você que ninguém mais tinha visto, e que nenhuma outra pessoa tinha, mas você tinha. Então coloque isso no seu coração. Você é diferente. Você é escolhido. Você foi escolhido. Então se algum dia passou, em algum momento pela sua mente, a possibilidade de que você não é capaz, de que você não sabe nem o que você está fazendo aqui, de que você não sabe nem o que você vai fazer na presença do Senhor, fique tranquilo, porque assim como você foi escolhido um dia para desenvolver um trabalho, Deus irá te capacitar para você fazer algo muito maior. Amém? Aleluia, Senhor. Começaremos aqui então, primeiro agradecendo, pela oportunidade mais uma vez. Estamos finalizando uma série. Estamos finalizando hoje uma série grandiosa que aconteceu durante todo o mês de maio, que foi uma série do grito. Nós tivemos aqui várias ministrações e várias pessoas sendo abençoadas e sendo transformadas pelos gritos que aqui foi ministrado através dos obreiros, dos pastores e dos irmãos que subiram e brilhantemente trouxeram a presença do Senhor e a palavra do Senhor aqui para este lugar. E eu quero só recordar um pouquinho, porque é importante, porque como nós estamos finalizando a série aqui, é importante a gente recordar tudo que Deus fez nesses dias que passaram, nesses finais de semana, ao longo dessa série. Nós tivemos aí o grito da alma. Quem que gritou pela alma? Levante as mãos. Nós tivemos aqui o grito pela esperança. Nós tivemos aqui o grito da cura. Tivemos cura acontecendo neste lugar. Tivemos esperança sendo renovadas aqui neste lugar. Nós tivemos o grito da redenção, o grito de vitória e conquista. Aí a pergunta vai: você conquistou algo ao longo desse mês? Deus fez muito mais sobre a sua vida ao longo desse mês? Então o grito valeu a pena, né? O grito foi importante nesse momento. Nós tivemos o grito do arrependimento, arrependimento genuíno. E hoje nós teremos o grito da salvação. O grito da salvação. Você se considera hoje salvo? Amém? Nós somos salvos. Nós já somos salvos. Para que a gente tome posse dessa salvação, é importante a gente entender alguns pontos e fazer um comparativo de que se de fato Jesus descesse hoje e nos chamasse, eu realmente iria. Porque uma coisa é, eu sou salvo já e eu tenho a convicção dessa salvação, mas eu não posso tomar apenas isso e começar a fazer outras coisas que me distanciam da presença de Deus. E o texto que nós iremos usar essa noite fica lá em Atos capítulo 26, versículo do 28 ao 31. Atos capítulo 26, versículo do 28 ao 31. Tá rápido, hein? Amém? Encontraram? Amém? Então Agripa disse a Paulo: por pouco me convence a tornar-me cristão. Paulo respondeu: oro a Deus que, por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. Pode passar? O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com ele. Aleluia! Quando a gente lê um texto desse, ele aparentemente parece ser vago, né? Quando a gente pega um pedacinho só da história. Então é importante a gente entender alguns pontos aqui. Lendo esse texto, ele está falando sobre Paulo.
O texto trata-se do famoso discurso de conversão a Cristo feito por Paulo durante uma audiência. Então Paulo ele discursou durante uma audiência. Paulo se defendeu durante uma audiência. Paulo precisou defender o que estava acontecendo com ele durante apontamento de dedos e julgamentos. Vai começando a pegar o que eu estou falando para vocês aqui essa noite. Durante apontamentos, dedos, durante injustiça, durante perseguições, Paulo teve que se justificar. Paulo teve que se defender. E com nós não é diferente, né? Quando a gente aceita a presença do Senhor sobre as nossas vidas, muita coisa muda, não é isso? Algumas pessoas que estavam tão próximas começam a olhar para a gente e começam a julgar, apontar o dedo, perseguir, e começa a falar assim: até onde vai? Vamos ver, até onde o Hugo vai agora? Já foram tantas vezes que ele tentou e não foi. Eu duvido que ele vai chegar tão longe. E Paulo estava nessa situação, precisando se defender. Foi um julgamento e poderoso testemunho do apóstolo perante as mais autoridades romanas e judaicas da época. O evento ocorreu em Cesareia, quando Paulo, preso injustamente, foi ouvido por Agripa e pelo governador. Paulo estava sendo denunciado pelos líderes religiosos judeus. Roma registrou as acusações e julgou essas denúncias. Entendeu o contexto? Então Paulo precisou se defender por acusações. E nós vamos entender um pouco mais à frente quais eram essas acusações. Por que de fato Paulo estava sendo acusado ali naquele momento. E como hoje é dia que nós vamos falar sobre salvação, precisamos entender primeiro quem é Paulo e depois o que é essa salvação. Para entender o contexto, a gente conseguir fechar a ideia aqui de uma forma clara e conseguir entender e prosseguir, que é o mais importante. Amém? Então vamos lá. Salvação. Na Bíblia, a salvação é o resgate da humanidade da condenação do pecado e a reconciliação com Deus. Amém? Amém? Reconciliação com o Senhor. E aqui vai uma parte importantíssima. Ela é um presente gratuito. Você gosta de receber presente? Gosta? E de graça então. E vinda do Deus Todo-Poderoso, que é aquele que é dono do ouro e da prata e de todas as coisas. A salvação ela é gratuita. Ela foi dada, mas teve um preço nisso daí. Teve um preço nesse negócio aí. Alcançado exclusivamente pela graça e por meio da fé em Cristo Jesus, não dependendo de boas obras ou méritos humanos. Ou seja, a salvação ela é um presente gratuito, exclusiva pela graça e por meio da fé em Cristo Jesus. Então vamos lá, quem que recebe a salvação? É quem tem fé. Quem recebe a salvação é quem acredita. Quem recebe a salvação é quem crê no poder do Espírito Santo de Deus. Quem recebe a salvação é aquele que está cada vez mais próximo, é aquele que está cada vez mais presente, é aquele que o tempo todo começa a fazer uma autoavaliação dos passos que tem dado e como tem seguido na presença do Senhor. Então cada vez mais a sua salvação ela vai sendo confirmada. Cada passo que você dá, a salvação ela vai ficando mais próxima. Cada situação que você passa, a salvação vai aproximando cada vez mais. Cada luta que você passa e consegue vencer, a salvação vai se aproximando cada vez mais. E não foi diferente com Paulo. E de quem foi o principal grito que nós estamos falando aqui durante essa toda série? De quem foi o principal grito de salvação? Quem que vocês entendem que deu o principal grito de salvação? Amém. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, sendo ali crucificado, Ele deu o grito de salvação. E disse que a partir dele, eu e você teríamos um canal direto com o Senhor, que o véu tinha sido rasgado, e que através dali não teria intermediários, teria eu e você falando diretamente com o Senhor. Então Ele que deu o primeiro grito. Então espera aí, se Jesus então deu o primeiro grito de salvação, e eu entendo que eu preciso aprender sobre salvação, então quando eu olho para Jesus, eu entendo que eu preciso simplesmente ser espelho de Jesus. Amém? Então se eu quero cada vez mais ser salvo, eu preciso ser exemplo, eu preciso ser espelho, eu preciso entender o que Jesus fez,
O que Jesus fez para poder chegar nesse nível? O que Jesus fez para ele conseguir chegar nesse nível e ser salvo? E ter o poder que ele tinha da presença do Espírito Santo de Deus. E você? Você tem olhado para Jesus? Em todos os momentos você tem olhado para Jesus? Não é fácil. Em muitos momentos a gente deixa de olhar para Jesus. Quando você está irado, quando você está nervoso, quando sai alguma situação do eixo, quando você estava esperando algo e de repente vê algo totalmente diferente, quando você simplesmente é desligado de uma empresa, quando você não conquista aquela carteira que você gostaria de tirar, quando você não consegue passar naquela faculdade, quando você não consegue a conversão dos seus parentes, aquilo começa, Deus, será que é isso mesmo, Senhor? A gente deixa momentaneamente, em muitos momentos, de olhar para Jesus. A pergunta é, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Traz sempre isso para você, em qualquer situação. O que Jesus faria nessa situação? Os pilares centrais da salvação da Bíblia incluem. Agora nós estamos falando sobre salvação. Vamos entender sobre salvação. O que são os pilares que incluem a salvação? Primeiro, Atos capítulo 4, versículo 12. Caminho único. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui está dizendo que Jesus é o único mediador em meio de salvação. Quer buscar salvação? Busque Jesus, ponto. Ele é o único, não existe outro, não existe outro caminho, não existe atalhos, não existem curvas, existe Jesus. Esse é o primeiro ponto que nos diz aqui, que nós devemos olhar para Jesus, que Ele é o único mediador em meio de salvação. A segunda parte é graça e fé, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, graça e fé, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de quem? É dom de quem? Então pela graça nós fomos salvos, a salvação ela é um dom de Deus, se é dom de Deus, ela foi dada, porque Deus nos coloca os dons sobre as nossas vidas, e se Deus coloca dons sobre as nossas vidas, você tem um dom. Lembra no início que eu disse que você foi escolhido para estar aqui? Deus também te deu um dom. O que você tem feito dos dons que Deus te deu? Você já parou para avaliar? Que para eu me aproximar do Senhor, eu preciso usufruir daquilo que Ele me dá, e eu preciso usar aquilo que Ele me dá a favor dEle. O seu dom é cantar, o seu dom é pregar, o seu dom é dançar, o seu dom é ajudar, o seu dom é ser evangelista, o seu dom é doar o seu tempo, o seu dom é cozinhar, o seu tempo é fazer brincadeiras, o seu dom é direcionar as crianças. O que é o seu dom? Você tem um dom, você tem um dom, independente da idade que você tenha, você tem um dom, e não é tarde, hora nenhuma, para você começar a exercer o seu dom. Você está perdendo a oportunidade de ser usado e de experimentar, ser usado pela presença do Espírito Santo de Deus. A gente vê e acompanha muitos irmãos que vêm aos cultos, aos domingos ou meio de semana, mas que têm medo de se apresentar, tem receio de se apresentar. Eu não dou conta, eu não tenho tempo, difícil demais para mim a idade que eu estou, nossa, complicado, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei ajudar. Você já dobrou seus joelhos e falou: Senhor, eis-me aqui, o que Tu queres que eu faça, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Se você não está fazendo, alguém está fazendo por você, e não tem problema alguém fazer por você, porque essa pessoa está sendo abençoada em dobro, triplo, quádruplo.
Mas você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado, de aprender, de estar cada vez mais próximo. E de estar cada vez mais próximo de quê? Da salvação. Não deixe o seu tempo passar. O tempo ele é precioso. Quantas pessoas à sua volta poderiam estar já transformadas, resgatadas, curadas, se você exercesse o seu dom, que está escondido aí, mas que Deus sabe que existe. Não deixe isso passar. Não deixe isso passar. E Deus está falando em corações aqui. E Deus está falando em corações e revelando em corações. E nós vamos ter gente que a partir de agora vai começar a se apresentar para a obra do Senhor. E você vai ver grandes coisas do Senhor fazer sobre a sua vida. Grandes coisas do Senhor fazer sobre a sua casa, sobre a sua história. Porque aquele que se doa, aquele que faz para o Senhor, aquele que se coloca à disposição do Senhor, são aqueles que conseguem receber o galardão do Senhor. Amém? Aplauda o nome desse Senhor, que é Deus vivo. Então, para receber a salvação, caminho único que nós falamos sobre graça e fé, e agora sacrifício de Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Quem que vai ter vida eterna? Todo aquele que nele confiar, todo aquele que nele se apresentar, todo aquele que nele buscar, todo aquele que nele se jogar, todo aquele que nele se colocar à disposição. Isso é crer no Senhor. Não adianta eu falar que eu creio no Senhor e eu não confio que Ele pode mudar a minha história. Não adianta eu falar que eu creio no Senhor e eu não confiar que Ele pode mudar a minha família, que Ele pode abrir uma porta para mim, que Ele pode transformar situações. A gente mostra que crê com atitude. A gente mostra que crê com fé, com passo. Dá o passo que o Senhor dá o chão. Amém? Dê o passo que o Senhor dá o chão. Isso é resposta para alguém essa noite. Dê o passo que o Senhor dá o chão. Não tenha medo. Faz. E para fechar a parte de salvação, vamos falar sobre apropriação. Lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está escrito nas Escrituras. Nós comemoramos isso daqui, que Deus ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos fé e acreditamos que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Se nós temos fé, acreditamos, nos colocamos à disposição, queremos fazer para Deus, nos jogamos nos braços dEle, temos fé, confiamos e fazemos por Ele, a salvação, ela é de fato concreta sobre a sua vida. Amém? Amém? Entendemos o que é salvação, mas nós começamos a falar sobre Paulo. Peraí, Hugo, esse negócio está meio doido. A gente entendeu o que é salvação, o que nós temos que fazer para realmente abraçar essa salvação para a nossa vida e para a nossa casa. A gente começou a falar de Paulo, mas vamos entender de fato, em um breve resumo, quem era Paulo. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, do versículo 1 ao 30, diz o seguinte, em resumo: Paulo era Saulo. Quem que já ouviu a história de Paulo? A grande maioria conhece, né? Então Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, dos cristãos. Através de uma luz forte vinda dos céus, ele ficou cego. Jejuou por 3 dias. Ananias foi enviado por Deus, impôs as mãos sobre os olhos, e ele ficou curado. Depois disso, ele passou a pregar fervorosamente a salvação pela graça. Ele passou a pregar o quê? A salvação pela graça. Depois do quê? Que ele foi curado. Depois de ter feito o quê? Jejuado. Depois de ter feito o quê? Orado. Ele passou a pregar a palavra do Senhor fervorosamente e a salvação, mediante a fé, e não por cumprimento de regras. Paulo deixou as regras de lado e começou a pregar as Escrituras. Paulo deixou as regras de lado. Ele saiu de perseguidor para perseguido. Paulo perseguia a igreja.
Paulo perseguia os cristãos. Paulo mandava prender e soltar, mandava matar e não matar. Era o que Paulo fazia naquela época. Mas ele encontrou a salvação, irmãos. Aleluia. Paulo encontrou a salvação assim como eu e você. Amém? Ele encontrou, só que depois que ele encontrou, o que aconteceu? Ele foi perseguido. Olha só, gente. Paulo, depois que encontrou a salvação, foi perseguido. Por que Paulo então defendia tanto a salvação? Você já precisou defender a salvação? Lembra que Paulo precisou fazer uma defesa ali no início que nós falamos? Lembra do contexto? Paulo precisou fazer uma defesa? E a pergunta é para você: você já precisou fazer uma defesa sobre a salvação? Se não precisou, está errado. Se não precisou, significa que nós não estamos falando de Senhor, nós não estamos falando de Jesus. E se você precisou falar da salvação, eu tenho certeza que a semente ela foi plantada. Não se preocupe se a sua resposta foi certa ou foi errada, se você falou, se Deus você fez, se Deus te usou. Não, a semente ela foi plantada, porque é isso que Deus espera de mim e de você, que a semente seja plantada. É isso que Deus espera de mim e de você. Por isso que eu falei para você desperdiçar os seus dons, porque através de seus dons você vai pregar a salvação de Cristo. Através de seus dons você prega a salvação de Cristo. E a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Jesus curou Paulo. Jesus deu um novo caminho para Paulo. Jesus preencheu um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Entenda isso que eu vou dizer agora. Não existe vazio, não existe vazio que o Espírito Santo de Deus não possa preencher. Não existe situação que Jesus não pode mudar. Não existe situação que Jesus não possa mudar. A questão está: como é que está a minha fé? Como é que está a minha crença? Como é que está o meu buscar? Como é que está o meu não desistir no meio do caminho? Isso é difícil. Só que para eu poder alcançar a salvação, eu não posso desistir no meio do caminho. Para eu conquistar a salvação, eu vou passar por muitas coisas, mas eu não posso desistir no meio do caminho. Se Paulo tivesse desistido, ele não tinha chegado onde ele chegou. Se você não tivesse desistido, se você tivesse desistido, você não estaria aqui hoje. Então parabéns a você que não desistiu. Isso é uma resposta do Senhor para a sua vida, porque se você não desistiu, através de você, Ele vai mudar histórias, Ele vai mudar a geração, Ele vai transformar vidas, Ele vai curar a sua parentela, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer o que tiver que fazer, porque Ele enxerga em você um homem, uma mulher que não desistiu. Aleluia! Você não desistiu e não é por um acaso. Você não desistiu e não é por um acaso. Você não desistiu porque Deus foi te preparando para a salvação. Só que eu não posso simplesmente ser salvo e ver a minha família ficando de fora. Eu não posso ser individualista e achar que a salvação ela é só minha. Eu entendo da palavra, eu sei o que é certo e o que é errado, mas se eu não estiver pregando a salvação, eu estou sendo egoísta. Se eu não estiver levando a mensagem de Cristo, eu estou sendo egocêntrico, querendo só para mim. Suponhamos que por algum motivo já fomos como Paulo, perseguidores de Cristo. E se você avaliar a sua vida, em alguns momentos você perseguiu a Cristo. Se você avaliar a sua trajetória, em alguns momentos você apontou o dedo, em alguns momentos você julgou, em alguns momentos você não entendia, em alguns momentos você simplesmente dava risada. Você foi Paulo. Você foi Paulo. Só que assim como Paulo precisou ficar cego para entender a essência de Deus para a vida dele, Deus ele precisou te cegar. Deus ele precisou permitir que algo acontecesse sobre a sua vida, para que você entendesse a salvação. Deus precisou permitir que algo diferente acontecesse com você,
para que você estivesse aqui essa noite. E você está no lugar certo. Porque grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas Paulo fez em nome do Senhor. Então é momento de tirar a cegueira, assim como Paulo tirou a cegueira, amém? Assim como Paulo foi curado da cegueira, quem aqui quer ser curado também? Quer que as escamas dos olhos caiam? Quer que de fato seja próspero na presença do Senhor? E que seja um obreiro na presença do Senhor? Que seja um evangelista na presença do Senhor? Que seja um homem e mulher usado na presença do Senhor? Amém? Mas Paulo teve que pagar um preço. Oh, amém. Paulo teve que pagar um preço. E aí que está o porém. É aí que está a chave do negócio. Que preço você tem pagado para que as coisas aconteçam sobre a sua vida? Qual que é o preço que você está pagando para ver as coisas mudarem, para ver as coisas transformarem, para ver um viciado ser curado das drogas, para ver um doente sendo curado, para ver um familiar seu se transformando, para ver a sua história sendo transformada, para ver a história dos seus filhos sendo transformada. Que preço que você está pagando? Vir aos cultos é importante? É, demais. Mas e fora do culto? Que preço que você está pagando fora do domingo? Eu quero algo diferente do Senhor sobre a minha vida. Eu venho aqui ao domingo, eu louvo, eu canto ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu dobro os joelhos na presença do Senhor, eu faço de tudo pelo Senhor quando eu estou aqui. Eu venho aqui na frente, eu recebo oração, eu recebo cura, eu recebo libertação. Chega segunda-feira, parece que eu volto para aquilo que era. Eu começo a entrar num ciclo vicioso de vir aos domingos, orar, buscar Deus fazer, Deus operar, e a minha semana continua a mesma coisa, porque eu não dou sequência. Eu não dou sequência, eu não pago um preço, eu não entro num jejum, eu não entro em um propósito, eu não mato a minha carne, os meus prazeres mundanos, para deixar a presença do Espírito Santo preencher a minha vida. Paulo pagou um preço para que ele pudesse ser salvo. Você está disposto a pagar um preço para ser salvo? Você está disposto a pagar um preço para entrar no céu, você e sua família e a sua parentela? Você está disposto a pagar um preço para que a sua vida, a vida da sua família seja transformada e restaurada? Se você estiver disposto a pagar um preço, erga essas mãos para o céu essa noite. Se você está disposto a pagar um preço, você vai ver transformação, você vai ver cura, você vai ver libertação, porque vai ser através de oração, vai ser através de jejum, vai ser através de fé, que as coisas vão acontecer sobre a sua casa. Não existe segredo, existe presença. Não existe segredo, existe oração, existe renúncia, existe crer, existe fé, existe realmente pagar um preço na presença de Deus, para que as coisas se transformem. Aleluia! Falando um pouco mais sobre Paulo. Por que Paulo foi acusado então? É bom a gente entender a história. Foram 3 acusações principais sobre a vida de Paulo. A primeira delas, sedição e desordem. Acusavam Paulo de ser um agitador, que provocava tumultos entre os judeus por todo o Império Romano. Eu quero ser acusado disso, você quer? De causar tumultos pela presença do Espírito Santo de Deus? Paulo era acusado disso. Por quê? Porque quando as pessoas viram que Paulo estava fazendo em nome do Senhor, que as pessoas estavam sendo curadas, transformadas, libertas, que as pessoas estavam seguindo Jesus Cristo, o que aconteceu? As pessoas começaram a apontar o dele e querer que ele fosse julgado por aquilo. Então, meu irmão, prepara, porque se você tiver coragem de tomar uma decisão, você vai ser perseguido. Se você tiver coragem de tomar essa decisão de salvação, você vai se surpreender com muita coisa que vai acontecer. Mas a vitória já é sua, a vitória já é nossa. Deus está te preparando para um novo tempo que já vai chegar.
Deus está te preparando para a salvação, mas não é só sua, a salvação ela vai ser completa, amém? Segundo, desobediência. Paulo foi acusado de ser desobediente. Por quê? Afirmavam que ele liderava a seita dos nazarenos e ensinava contra a lei de Moisés e os costumes judaicos. Ou seja, Paulo pregava a presença do Senhor, e ele é acusado de ser desobediente, porque naquele tempo você não podia pregar outra coisa que não fosse a pregação daquela época. Você tem liberdade para falar no nome do Senhor, irmão. Você tem liberdade para falar da presença do Senhor. Você é livre para falar desse amor. Você é livre para falar dessa salvação. Você é livre para falar dessa presença. Você é livre para falar desse Deus. Não perca a oportunidade, não. Aonde você estiver, as pessoas estão carentes de receber a presença do Senhor. As pessoas estão carentes de receber uma palavra do Senhor. De 10 pessoas que você abordar, 9 vão aceitar a sua oração, se não as 10, porque as pessoas estão carentes disso, e você é peça fundamental para que essas pessoas entrem na presença do Senhor. Você é peça fundamental através do seu dom. Lembra? Você é peça fundamental, quer seja carisma, quer seja humildade, quer seja obediência. Você é peça fundamental para que os propósitos de Deus sejam cumpridos sobre essa terra. Não negligencie isso. Não negligencie isso. Não deixe de lado isso, porque você vai ser cobrado por isso. Os dons que Deus te deu, não coloque isso debaixo de um tapete. E não normalize isso. Não normalize os dons que Deus te deu. Não normalize botar debaixo do tapete e esconder. O tempo está passando. O tempo está passando. E por último, profanação do templo. Diziam que ele havia violado a área sagrada do templo em Jerusalém, ao introduzir não judeus, os gentios, ao local. Quem aqui quer ser como Paulo? Eu quero. Eu quero ser como Paulo onde eu estiver. Eu quero ser como Paulo. Mas Paulo era corajoso. Paulo tinha fé. Paulo buscava. Paulo pagava um preço. Paulo jejuava. Quantas vezes nós nos quebrantamos da presença do Senhor? Oramos, buscamos, entramos na presença dEle. Deus opera milagres. Deus opera milagres, não opera? Deus opera maravilhas, não opera? E aí quando Deus faz isso, passa 1, 2 semanas, parece que nada aconteceu. Eu esqueço. Então eu queria fazer algo diferente aqui essa noite. Queria que você fechasse seus olhos.